Meninos, vamos analisar junto com bastante atenção a questão número 6 da atividade 3 de Química. O gráfico a seguir mostra qual é a solubilidade do soluto de cromato de potássio em 100 gramas de água. Solubilidade é aquele esqueminha, né? Ele indica quanto de dicromato de potássio, né, que é o soluto, que cabe em 100 gramas de água, certo? Só que essa quantidade de soluto que cabe dentro de 100 gramas de água, ela sofre uma variação de acordo com a temperatura. Calma que você já vai entender. Esse gráfico que tem aí para vocês, ele informa duas coisas, a temperatura em função da solubilidade. Vamos com bastante calma que nós vamos conseguir entender. Primeiro passo, o que você percebe? Cada quadradinho aqui, quando passa dois quadradinhos, começa no zero. Passou dois quadradinhos, vai para o 20. Passou mais dois quadradinhos, vai para 40, mais dois quadradinhos vai para 60. Então você está percebendo que cada dois quadradinhos vale 20? Se cada dois quadradinhos vale 20, cada quadradinho vale 10. Então aqui, onde não tem nada aqui, você tem que imaginar que tem 10. Aqui, entre o 20 e o 40 está o 30. Entre o 40 e o 60 está o 50. Cabe a você completar isso aqui, no seu gráfico. Certo? Beleza? Tem alguns valores que estão ocultos, né? Mas se você aplicar a lógica, você completa eles. Então vamos voltar à ideia aí de solubilidade. Agora que a gente já entendeu um pouquinho da interpretação do gráfico, temperatura em função da solubilidade. Não é difícil, mas tem que ter bastante atenção. O que eu quero dizer aqui? Se a temperatura do solvente tiver 10 graus, se tiver 10 graus, eu consigo dissolver no máximo, se eu for cruzar a curva do gráfico da temperatura com a solubilidade, vai bater aqui, nessa bolinha. Quanto de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de solvente a 10 graus? Não ia bater com 10? Então eu conseguiria dissolver 10 gramas de soluto, se tiver a 10 graus. Agora, se a temperatura estiver em 30 graus, aí eu já consigo dissolver 20 gramas de soluto. Dá uma olhada, você pega uma régua e você vai cruzar a curva do gráfico, essa linha azul a gente chama de curva do gráfico, aí você vai bater a temperatura com a solubilidade. Ficou claro isso, certo? Então, tipo assim, quando a temperatura for 50 graus, você consegue dissolver 40 gramas de soluto em 100 gramas de água, certo? Porque você cruza a informação da temperatura com a informação da solubilidade. Quando a temperatura estiver em 70 graus, por exemplo, você consegue dissolver 60 gramas de soluto. Porque quando você cruza a curva do gráfico aqui, bate a solubilidade, a temperatura de 70, a temperatura de 70, que está aqui, né, vai bater com a solubilidade de 60, certo? Espero que você tenha conseguido entender a interpretação desse gráfico. Depois que você entende, vamos aplicar isso aqui na resolução da letrinha A. O que está pedindo para você fazer? Para você analisar o gráfico e responder as questões a seguir. Que quantidade máxima de soluto é possível dissolver em 100 gramas de água em uma temperatura de 50 graus, certo? Então, olha o tanto que é simples. Ele quer saber quanto que eu consigo dissolver de soluto quando a temperatura estiver em 50 graus. Então, veja bem, meninos. A reta deitada, ela é correspondente à temperatura. O que está deitado é a temperatura. Então, quando a temperatura estiver em 50 graus, você vai cruzar aqui, você consegue dissolver quanto de soluto? 40.
certo? Entendeu? Então a letra A, qual que é a resposta da letra A? Tô colocando aqui para você, ó. 40 gramas de soluto. Como é que você entendeu isso? Porque quando a temperatura é 50 graus, eu consigo dissolver 40 gramas de soluto. É interpretação de gráfico, de boa. Né? Ó, voltar aqui, ó, a B. Que quantidade máxima de soluto é possível dissolver em 100 gramas de água em uma temperatura de 40 graus? Ó, a anterior a gente estava olhando quando a temperatura é 50. Nessa aqui, ó, eu vou olhar quando a temperatura é 40. Ó, então, ó, quando é 40, ele bate em que ponto da linha azul? Nesse ponto, certo? Ó, o 40 bate nesse ponto da linha azul. Não tem a bolinha, não importa, faz a bolinha, ó. 40 ele bate nesse ponto. E esse ponto com a solubilidade, ele vai bater em qual ponto da linha correspondente à solubilidade. Então é meio que ligar, ó. Você precisa de ligar primeiro a temperatura à linha azul, depois você liga o pontinho que você fez da linha azul à reta da solubilidade. Deu nesse ponto. É um valor intermediário a 20 e 40. Quem que está entre 20 e 40? É o 30. Certo? Então qual que é a resposta da B? Tá aqui, filho, ó, copia. É só você copiar. Só você prestar atenção e copiar. Se bombar esse ano é porque você quis bombar mesmo, tá bom? Tá tudo aqui para você. Vou fazer a C. Vamos lá, vamos na C. Que quantidade máxima de soluto é possível dissolver em 100 gramas de água a uma temperatura de 70 graus? Ó, se você tiver água a uma temperatura de... A temperatura é a reta que tá aqui, ó. A temperatura é aqui, filho, ó. Deitado, ó. Temperatura, 70 graus. Então, assim, ó. Se você tiver a temperatura de 70 graus, vai bater com qual solubilidade? Vai bater onde na linha azul? Ó, vai bater lá nesse ponto, né? Ó, por quê? Eu tô cruzando a temperatura com a linha azul. Agora eu vou cruzar o pontinho da linha azul com a solubilidade. Ó, deu no 60. Então, se eu tiver água a 70 graus, eu consigo dissolver 60 gramas de soluto. Gráfico é assim que interpreta esse gráfico de linha aqui, ó. Importante você saber isso, certo? Então, a resposta da letra C, 60 gramas de soluto. Você vai assistir o vídeo, estudar, entender como é que interpretou o gráfico, tirar a foto e mandar a foto para mim no privado.